Não sei. Deus manda dizer para você, não sei quem é, cuidado com quem você está andando por aí. Há pessoas que estão falando mal da igreja que você congrega e você está se assentando junto. Eu não sei porque ninguém me disse nada disso. Deus está falando aqui dentro de mim agora. Você está em aliança com gente errada. E a gente errada que você está andando está morrendo, matando você na fé. Sei quem é, eu não sei o porquê. Está na mídia aí, ó, pode correr como testemunha. Se você não se cortar o cordão com certas pessoas que até foram da igreja que você está andando, você vai voltar para trás, para o mundo. Profecia, bispo? Não, é uma palavra. É uma palavra. Você está em aliança com pessoas que falam mal da onde a própria pessoa foi abençoada. Fala mal do ministério em que a pessoa foi abençoada e você está andando junto, achando que o teu pastor não sabe. Fala para o teu, mas o Deus do pastor sabe. Então eu estou te avisando pelo Espírito Santo, não é por maldade. Porque se a pessoa que você anda amasse de verdade teu pastor, estava aqui. Não falava mal do teu pastor longe dele. E você está apoiando. Cuidado. Você vai perder uma grande bênção. Salmo 34, versículo 19. Depois da leitura, a gente já ora pelas crianças. Acharam? Salmo 34, verso 19. Eu vou contar até 3, você lê bem alto, por gentileza. 1, 2, 3. Agora eu faço a leitura, ó. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Criancinhas, vem aqui por favor. A gente vai fazer uma oração por vocês, para vocês ir para a escolinha. A igreja continue de pé para a gente abençoar as crianças, fazendo um favor. Amém? Isto, vem cá para a gente orar por vocês. Isto. Só tem isso de criança hoje? Vamos orar por eles então, os que estão aqui. Isto, vem cá por favor. Fazendo favor à igreja, sem ira e sem contenda, levante as mãos santas para cá, vamos abençoá-los. Pai, em nome de Jesus, abençoamos em teu nome, ô João, cada criança que aqui está. Senhor, livra-te de todo o mal, cobre com teu sangue. Nós o abençoamos, meu Deus, pedindo ao Senhor o livramento, pedindo ao Senhor, meu Deus, a proteção, em nome de Jesus, amém. Podem ir para a escolinha fazendo um favor. Glória a Deus. A igreja pode se assentar por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Esta noite eu quero falar com vocês sobre a palavra do Senhor, como se comportar no sofrimento. Esta noite Deus quer falar com você como se comportar no sofrimento. Nós lemos um texto bíblico em um livro poético, um livro de Salmo, cujo número que nós lemos é o número 34, o verso é o 19, aonde diz o texto: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as aflições o livra. O crente no Senhor, o crente fiel em Deus, o crente que é
obediente a Deus, o crente que faz de tudo para renunciar-se, faz de tudo para agradar ao Senhor, esse crente, ele, quando estiver passando por alguma luta, algum problema, algum tipo de sofrimento, esse crente ele precisa carregar no seu coração, não só este como vários textos, mas por que não usar este? Muitas são. Observe bem, as aflições não está no singular, está no plural. Muitas não é poucas, são as, não é poucas, aflições não são poucas. Muitas são as aflições do justo, do crente, daquele que é íntegro, honesto, daquele que faz de tudo para agradar a Deus, daquele que odeia a mentira, aquele que fala a verdade, daquela que vive uma vida disciplinar em santidade. Muitas são as suas aflições. O Senhor Deus, Ele, na sua soberania, quando Ele quer, Ele permite que sejamos experimentados por Ele, por algum tipo de sofrimento, e isso por várias finalidades. Em Deuteronômio capítulo 13, versículo 3, o texto diz assim: porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, ou vos experimenta, ou vos testa, porque provar é experimentar, testar. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saberdes se vós amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Observe bem, Deus na sua onisciência. O que é onisciência? Sabe tudo. Deus na sua onisciência, Ele usa o sofrimento, a tribulação, a aflição, algumas vezes para nos testar. Testar o que? Se de verdade nós o amamos como falamos, nós o adoramos como dizemos, mas de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Então o Senhor Deus, Ele permite alguns sofrimentos por algumas finalidades. Porque Deus às vezes permite que passamos por algumas aflições? Nessa introdutória, primeiro, Deus pode permitir eu e você passarmos por alguma tribulação, por alguma aflição, por algum sofrimento. Primeiro, Deus pode permitir porque Ele quer nos fazer mais forte na sua presença. Quando Deus vê que aquele que Ele elegeu, chamou, escolheu, resgatou do mundo, quando Ele vê que aquela pessoa está enfraquecendo na fé, Deus pode, na sua soberania, que é no seu governo, no seu controle, Deus pode permitir sim, ou enviar uma situação adversa para nos fortalecer, ou uma enfermidade, um problema, não sei. Ele, sabendo que você está esmorecendo na fé, Ele vai enviar algo da parte dEle como um instrumento para fortalecer você na presença de Deus. Que é um exemplo. Há pessoas que, se tudo está bem, jamais estariam na igreja. Então tem pessoas que Deus tem que permitir certa situação para que aquela pessoa volte a se fortalecer, ou seja, volte a orar, volte a ler a Bíblia. Segundo,
Por que a Deus às vezes permite que passemos por algum tipo de sofrimento? Deus quer nos ensinar, através do sofrimento, que Ele está no controle sobre todas as coisas, que Ele está no comando sobre todas as coisas. Há um texto para isso, Isaías 43, versículo 13, Deus, através de Isaías, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ou seja, Deus é como Deus dizendo: eu ajo, eu trabalho, eu controlo, eu estou sobre todas as coisas. Terceiro ponto, por que às vezes Deus permite que passemos por tribulação, por aflição, por angústia, por sofrimento? Quando eu cito sofrimento, você sabe em que área você está passando. Primeiro, Ele quer te fortalecer. Segundo, Ele quer te ensinar que Ele está no controle. E terceiro, porque Ele deseja que através desse sofrimento, Ele deseja avaliar o nosso amor e a nossa fidelidade para com Ele. São nas lutas da nossa vida com Deus permitindo, eu digo Deus permitindo porque eu já te ensino por quê. Às vezes não é Deus que permite. São nas lutas da nossa vida, quando Deus permitindo, aí a luta que vai nos avaliar se de verdade amamos a Deus, confiamos nele, se de verdade somos fiéis a Ele. Lembra Sadraque, Mesaque e Abidnego? Qual foi o sofrimento deles? Por não adorar a estátua que o rei Nabucodonosor construiu, foi jogado na fornalha. Então Deus permitiu serem jogados, porque ali Deus queria avaliar se de verdade eles iam continuar sendo fiéis a Deus, ou se lá na fornalha eles iam se prostrar para a imagem do rei. Se eles se prostram para a imagem do rei, automaticamente o rei tiraria eles da fogueira. Você está entendendo? Às vezes Deus permite uma tribulação na nossa vida, uma situação adversa, para nos autoavaliar. Deixa eu ver se de verdade é fiel, se não vai adorar outros deuses, se não vai negar fé. Deixa eu ver se de verdade me ama mesmo, como fala. Deixa eu ver. Deixa eu ver se de verdade me considera. Deixa eu ver. Então Deus usa seus instrumentos para nos testar, igreja, não por maldade. Não é por maldade. Lá no final, se você estiver ainda ligado, você vai entender que não é por maldade o sofrimento. Outro ponto nessa introdutória: por que às vezes Deus permite que passemos por algum sofrimento? O primeiro, bom, Ele quer nos fortalecer. O segundo, Ele quer nos ensinar que Ele está no controle. Terceiro, Ele quer nos avaliar se o amamos, somos fiéis. Quarto, Deus muitas vezes permite que você e eu passemos por tribulações. Por quê? Porque em meio às tribulações Ele quer se manifestar e revelar a você a glória dEle. Lembra aquele homem cego de nascença, João capítulo 9? Passava Jesus e seus discípulos no caminho, e vendo os discípulos, viu o homem cego e disse: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? O que Jesus disse ali para os discípulos? Nem ele pecou, nem seus pais. Ele está nesse sofrimento para que nele manifeste a glória de Deus. João capítulo 9, versículo 1 a seguir. Então Deus às vezes permite situações que você pergunta: Deus, por quê? Deus às vezes permite sim. Por quê? Porque Ele quer se revelar a glória dEle na sua e na minha vida. Amém? Então, ou seja, como se comportar no sofrimento? O verbo grego kakopateo, formado de kakos, K-A-K-O-S, quer dizer kakos no grego, mal, e patos, P-A-T-H-O, patos no grego quer dizer sofrimento.
significa ao todo isso? Sofrer adversidade. Ou seja, kakopateó quer dizer sofrer adversidade. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, olha o que Paulo diz, olha, a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, ou seja, Paulo falando dele, nem de mim, o seu encarcerado que sou. Pelo contrário, Paulo falando para Timóteo: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. A segunda carta dele, de Paulo a Timóteo, agora o capítulo 3 e o versículo de número 11, Paulo continua dizendo assim, olha: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, olha Paulo dizendo que variadas perseguições, muitas perseguições tenho suportado, Paulo dizendo, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Bendito é o nome de Deus. Ainda a segunda carta de Paulo ao seu filho Timóteo, pastor Timóteo, o capítulo 4, versículo de número 5 diz assim: Paulo fala para Timóteo com respeito, no contexto aos sofrimentos, fala assim, Paulo: tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, ou seja, seja equilibrado em todas as coisas. Tu porém, Timóteo, seja sóbrio, equilibrado. O que é uma pessoa sóbria? Equilibrada. O que é uma pessoa embriagada? Desequilibrada. Tu porém seja equilibrado em todas as coisas. Olha lá, ó. Tu porém seja equilibrado em todas as coisas. Agora sobre o sofrimento. Suporta as aflições. Suporta, Timóteo, as aflições. Suporta os sofrimentos. Suporta as angústias, as aflições, as dificuldades. Suporta, Timóteo. Escute, suporta as aflições quer dizer mantenha, ou seja, mantém a calma e o equilíbrio mental em todas as situações. Quando Paulo disse: tu porém sê sóbrio, tu porém sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, Paulo dizendo: Timóteo, vem cá, tenha calma, tenha paciência e tenha um equilíbrio mental em todas as situações. Agora vem uma pergunta que você talvez não fez, ou você vai fazer, ou vem fazendo: pastor, sou crente fiel, procuro ser, pastor, faço de tudo que o senhor nem imagina, o que a Bíblia manda, faço, pastor. Chego a chorar de dor, mas tenho que fazer, pastor, porque a Bíblia está mandando. Agora me diga, pastor, por que eu passo por lutas? Se você não fez essa pergunta, você vai fazer. E se você fez, Deus tem resposta. Porque sendo fiel ao Senhor, ou seja, procurando ser o máximo que puder fiel ao Senhor, a gente passa por lutas. Primeiro, porque o seu estilo de vida, crente, contraria a maneira de viver dos mundanos. Às vezes, irmão Tião, a gente passa por dificuldade, a gente chora em lutas, chora nas lutas e pergunta: por que, Deus? É porque você é crente e lá é mundano. Então a nossa vida contraria o estilo de vida deles. Segundo, porque o crente fiel passa por lutas, por dificuldades, por sofrimentos. Eu estou pregando aqui para quem está passando por lutas. Se não tem ninguém, é para mim a palavra. Por que será? Segundo,
Você passa por lutas por causa do nome de Cristo. Ou seja, você tem que entender que a gente tem um grande adversário, não é as pessoas. A gente não é inimigo de ninguém. Eles que são os nossos inimigos porque eles querem. A gente não tem inimigo, crente não tem inimigo. A gente abençoa quem amaldiçoa a gente ora por quem nos persegue. Eles que se tornam nosso inimigo. Mas entenda, a gente tem um arqui-inimigo, o maior de todos os inimigos que você possa imaginar. Quem? O diabo. Então, ou seja, o diabo, Satanás, o acusador, o tentador, o que você imaginar de tribulação, o diabo, ele odeia quando o nome de Cristo é proclamado. E o crente no Senhor, é óbvio, defende o nome de Cristo e proclama o nome de Cristo. Então muitas vezes você vai passar por lutas por causa do nome de Cristo, porque você é um adorador, você é uma adoradora, você professa a fé, você tem a Bíblia na mão, a Bíblia no coração. Terceiro, por que o crente fiel passa por lutas? Terceiro, é óbvio, você é um ser humano. Ou você é um robô? Olha só que Salomão diz em Eclesiastes 9:2. Ah lá, vou ler a resposta, a pergunta sua. Por que você passa por dificuldades, problemas, lutas, adversidades? É óbvio, porque você é uma pessoa. Você é um ser humano. E sendo ser humano, a Bíblia ela diz, Eclesiastes 9:2. Só a primeira parte, eu vou contar até 3, a igreja fazendo um favor, lê bem alto. 1, 2, 3. Continua lá. O mesmo e ao perverso, ao puro, ao bom, ao puro, ao impuro. Então preste atenção. Sofremos às vezes, por quê? Porque tudo acontece igualmente com todos. Eu e você, ou só você não é a única pessoa habitante desse planeta. Você não é a única mãe, você não é o único pai, você não é o único filho, única filha, você não é a única esposa traída, o único esposo traído. Não, tudo acontece igualmente a todos. Não é somente alguém da sua família que morre, da minha morre, da dele morre. Quantos já morreram? Então você tem que entender que existem sofrimentos que a gente está passando. Por quê? Porque tudo acontece com todos. Ou seja, o que acontece com o ímpio, o carro do ímpio quebra. Ok, amigo, o carro do crente vai quebrar. Só não vai quebrar se você não usar o seu carro. O pneu do carro do mundano gasta, o pneu do seu carro vai gastar, a não ser que o seu carro tiver asas e voar. Conversa, rapaz, que não leve a mal. A gente não pode demonizar tudo, nem tudo é o demônio. E não estou defendendo o demônio. Tem situações que você tem que entender que, por você ser crente, morar nessa terra, você está sujeito aos mesmos problemas que o teu vizinho também está sujeito. Se fosse só você a pessoa priorizada ou eu, a chuva só caía no teu telhado, chove no vizinho também. Não é só o Michael que teve esse problema de enfermidade, Deus operou. Muitos também teve o mesmo problema. Então entenda bem aqui nessa noite. Às vezes passamos por certo sofrimento e perguntamos por quê? E Deus está respondendo, porque você é ser humano. E por ser ser humano, uma hora ou outra tua coluna vai doer. Por ser ser humano, seus cabelinhos vão embranquecer. Por ser ser humano, os ossos vão começar a doer. Então, ou seja, pelo amor do Senhor, a gente não é uma máquina de aço. Por mais que se agora saiu uma Ferrari da fábrica, daqui um dia ela volta para a oficina. Não é só você que fica desempregado. Tem um monte de gente que está desempregado e crente no Senhor, mais do que eu e você, crente no Senhor. Aleluia. Eu estou respondendo suas perguntas e já entro em 3 tópicos aqui. Como se comportar no sofrimento. Aguenta um segundinho. Mas eu preciso esclarecer sua ideia.
que fica brigando com Deus de biquinho, não vou para o culto, não vou ler Bíblia, que adianta para a igreja, a luta que eu estou passando. E eu estou aqui esclarecendo aqui para você, ó, que você não é a única Coca-Cola que está no deserto, não. Tem um monte de Coca-Cola por aí. Você não é o único biscoito de um pacote. Tem um monte de biscoito no pacote. Então, pelo amor do Senhor, eu estou aqui defendendo o meu Jesus, porque você está intercedendo Deus. Mas quem eu, pastor? Não estou citando o nome, eu estou pregando. Dentro de uma família, há um pai, uma mãe e 2 filhos. O filho que desobedece é o que merece ouvir. O que obedece, não precisa escutar nada. Assim também na igreja. Cada um sabe por si. Mas eu estou aqui dizendo para você: pare de pecar, porque as suas murmurações contra Deus está atrapalhando você chegar na terra de Canaã. Ah, para que para a igreja? A luta que eu estou. Para que para a igreja? O nosso filho só vive doente. Para que para a igreja? Aí como é que eu estou? Ah, o carro quebrou, bateu no meu carro. Para que para a igreja? Não, a luta, só eu passo. Quem diz que é só você que passa a luta? Só se tiver escrito na sua Bíblia. Porque a Bíblia que o meu Deus escreveu não diz que é só eu que passo luta, não. Aqui é um texto estampado aqui para mim e para você. Você acabou de ler, os irmãos apagou, mas já eles põem. Está aqui, ó, olha lá. Tudo sucede, a palavra sucede, acontece igualmente com todos. Não é só o seu filho que fica doente, o filho do irmão ficou doente também. Sabe por que você peca nessas atitudes contra Deus? Não me leva a mal, porque você não estuda a Bíblia. Porque quem estuda a Bíblia, quem conhece Bíblia, quem procura ler Bíblia, não maltrata a Deus. Quer conhecer Deus? Não sai perguntando para os vizinhos. Quer conhecer Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia revela quem Deus é. Ela é inerrante, infalível e operante. Mas por você não ler Bíblia e não levar a sério os ensinamentos bíblicos, a primeira luta você já abre o bocão. Para que ir para a igreja? Ir lá para ficar ouvindo aquele pastor. Aqui a gente está passando em casa. O que é isso, rapaz? Muda o seu consentimento com Deus. Muda a sua opinião a respeito desse Deus que não tem culpa nenhuma. Nenhuma. Eu disse agora há pouco porque que Ele pode permitir. Você ouviu bem com os teus ouvidos. Não vou repetir, senão fica a noite inteira repetindo a mesma coisa. Agora há pouco falou para você por que Deus permite certas lutas. Agora estou falando aqui outra coisa também. Então, por favor, pelo amor do Senhor, entenda: o que acontece com o mundano vai acontecer com você que é crente santo, santíssimo. Ou você está achando que é só o carro do crente, carro do mundano que vai bater, vai sofrer acidente? O crente também sofre acidente. Por que sofre? Você está num trânsito. Você não está voando. E se estivesse voando, você ia bater num avião. Compreendeu ou não? Se quando tem uma tempestade acaba a energia elétrica da casa do mundano, vai acabar na sua também. É a mesma rede. Estou indo para a igreja, acabou a energia. No mundano vai acabar, porque tudo acontece com todos. Terceiro ou quarto, por que o crente fiel passa por sofrimento, pastor? Quarto, o crente fiel passa por sofrimento, talvez devido às suas escolhas erradas. Ei, você quer só plantar espinho e colher margarida? Quem planta espinho colhe o quê? Espinho. Planta vento, colhe tempestade. Tem crente, eu acabei de falar agora há pouco, antes de pregar eu senti dizer algo assim: cuidado com quem você anda. Então, por você escolher gente errada na sua vida, vai vir sofrimentos. Porque gente errada no seu navegação te leva a naufrágio. Lembra a história de Jonas? Enquanto não jogaram Jonas do navio, a tempestade não parou. E quantas vezes nesse altar, mais do que isso, quantas vezes há 3.000 anos atrás a Bíblia fica falando: cuidado com suas amizades. Então gente errada na sua vida pode
gerar a você sofrimento. Porque gente errada faz parte do quê? Da minha escolha. Sou eu que escolho com quem eu devo andar. Não é eles que escolhem que devem andar comigo. Eu que escolho, irmão Valdemir, quem são meus amigos. Eu não preciso de muitos amigos. Poucos amigos, mas bom, já basta. Para que uma multidão que vai me crucificar? E quando eu estiver na cruz, vão me abandonar? Lembra isso com Jesus? Havia uma multidão, mas foi a multidão que falou: crucifica porque eu quero Barrabás. Então escute isso, ó, por favor. Talvez o sofrimento que você está passando é motivo da sua escolha errada que você fez. Prepare Gálatas 6, por favor, 7. Então preste atenção. Quando você, eu vou entrar um pouquinho nessa parte de decisão aqui. Cuidado com as suas escolhas, não só de amizade, cônjuge, igreja a congregar, onde morar, emprego para trabalhar, profissão. Tudo na vida é escolha. Ninguém vive sem decisão. Detalhe, somos responsáveis, não Deus, pelas nossas decisões. Quantas pessoas escolhem, por exemplo, a irmã solteira ou irmão, escolhe um namorado, uma namorada, pela beleza. Olha que gatão. Cuidado, gato também arranha. Beleza não põe na mesa. Eu estou falando agora com você que é solteiro, solteira. Antes de você se interessar por Beltrano e Cicrano, não é só porque está na igreja já é crente. Vai perguntar para os pais. Porque tem moça, me desculpe, que nem a louça lava para a mãe. E você quer namorar uma moça dessa, irmão? Vai botar você para lavar a louça todo dia, e ela vai ficar lá vendo a Netflix. Eu vou usar só um pouquinho, já saio disso aqui, que o meu tópico não é isso, o tema não é isso, mas eu preciso. Você escolhe pessoas erradas e quer ter um futuro bom. Não vai pela aparência como Ló, que olhava pela aparência e escolhendo. E Ló escolheu o quê? As campinas verdejantes de Sodoma. Detalhe, Sodoma foi destruído com fogo, porque Deus abominava o povo que estava lá. Abraão escolheu o deserto, e Deus honrou Abraão. Por quê? Ló fez uma escolha pela aparência. Abraão escolheu direcionado por Deus. Então talvez você está sofrendo algum tipo de tribulação. Por quê? Porque você tomou uma decisão errada na vida. Você fez a escolha errada. Então eu deixo aqui, um dia eu prego sobre decisões, mas escute, eu deixo eu abro um espaço, eu digo: toda decisão que você for tomar na vida, triplique sua oração. E não vai na conversa de eis que te digo, não. Pede para Deus falar no particular com você, e não gente à toa que conhece a tua vida. Porque está assim de, me desculpe falar, enganadores, enganadoras. Então, quer tomar uma decisão? Triplique sua oração. Jesus, para escolher 12 discípulos, Lucas 6:12, ele passou a noite inteira orando, gente. Noite inteira orando para escolher discípulo. Olhe para mim, por favor. Agora, pelo amor de Deus, você não olha nem sequer para comer. E como você vai ter decisões boas se não ora nem pelo alimento da mesa? Se nem pelo alimento que é sagrado você agradece, além de ser, mesmo sentado, obrigado por esse alimento, você não faz isso, imagina para tomar decisões. Então, ou seja, tem muita gente passando por lutas devido a isso, ó, por terem escolhas erradas. Olha o que diz a Bíblia, Gálatas 6, por favor, versículo 7. E não vos enganeis, de Deus não, vou contar até 3, 1, 2, 3, só essas partes. Pois na Bíblia coloca homem, está no genérico, tem uma mulher do lado, viu? Pois aquilo que o homem e a mulher plantar, sem nenhuma dúvida, sem nenhum erro,
certamente vai colher. Então tem pessoas colhendo sofrimentos por ter plantado decisões erradas. Foi pela aparência, foi precipitado, foi precipitada, foi pela necessidade. Já pensou se Jesus aceita todas as propostas do diabo pelas suas necessidades? Ele estava no deserto com fome, que o diabo fez? Transforma a pedra em pão, rapaz, você está com fome. Porque o diabo conhece a sua necessidade. Ele sabe o que? Seu ponto fraco. Então, ou seja, voltando aqui, ó, tem gente sofrendo nessa vida, até crente, por plantar escolhas erradas na vida. Amém? Você está aí? Diga, eu estou aqui. Quer um exemplo? Se o indivíduo ele não quer parar de fumar, uma hora ou outra o que vai acontecer? Ele vai ficar doente devido ao quê? O uso do cigarro. O que planta, colhe. O crente tem um carro, não coloca o cinto para dirigir, fura semáforo fechado, vaza radar, uma hora ou outra ele vai colher o quê? Sofrimento. Vai sair do seu orçamento a multa para pagar. Isto é, se não vir várias multas, perder a CN e vai ter que gastar dinheiro com Uber. Por quê? Porque plantou o errado, escolheu agir do mesmo da maneira que se quis. Não dá nada não andar sem cinto. Ué, tá lá de enfeite? Não dá nada não furar semáforo, tá lá de enfeite? Não dá nada não estacionar contramão. Não, por que aquela placa? Você tem que entender que Deus deixou leis na terra também. A Bíblia diz isto, toda autoridade foi constituída por Deus. Então, ou seja, vai andando sem CNH, sem cinto, avança semáforo, etc e tal, e não quer colher nenhum sofrimento, gente. Então que adianta você trabalhar 30 dias, levanta cedo, chega tarde, luta, batalha, e andando de qualquer maneira, o teu dinheiro está indo tudo para o governo. Culpa de quem? Do governo? Acho que não. Você sabe da lei, eu sei da lei. Então olha aqui, nem tudo é o demônio e nem tudo é Deus. Agora há pouco falei de alguns sofrimentos que Deus permite. Esse aqui eu não vejo o diabo fazendo você sofrer. Por quê, pastor? Porque você está fazendo coisa que a tua consciência sabe que aquilo está errado. Não estou defendendo o diabo. Quem está entendendo, irmão? Diga para o teu amigo, ei. Diga assim, ei. Mas fala bem suave, fala, ei. Existem sofrimentos que você constrói. Deus está falando, não compra, vai lá e compra. Deus está falando, não vende, vai lá e vende. Deus está falando, vai por aqui, vai por lá. E como Deus fala, pastor? Pela Bíblia. Quando você lê a Bíblia e quando você ouve alguém que está na Bíblia pregando. Então existem sofrimentos que nós construímos com as nossas próprias mãos. Você tem a Bíblia para se orientar, te aconselhar. Você tem uma liderança para te ajudar. Não, meu nariz quem manda sou eu. Então vai. Vamos ver aqui agora como se comportar no sofrimento. O horário já explodiu de novo, mas vou tentar ao máximo ser rápido. Primeiro, que atitude você deve ter, eu devo ter, em relação ao sofrimento? Primeiro, esteja ciente que você, uma hora ou outra, vai ter que enfrentar o sofrimento.
A navegação pode estar tranquila, mas uma hora ou outra, no alto mar, o vento vai soprar. Por favor, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. O crente não pode se surpreender com a tribulação, ou estranhar a tribulação. Olha que Pedro diz na sua primeira carta. Quem foi Pedro? O que andou em cima das águas, o que traiu Jesus, o que negou Jesus, Olha só o que ele diz lá no versículo 12, capítulo 4, olha lá. Amados, a palavra amados é a mesma coisa que irmãos. Está falando para crentes. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, olha lá, destinado a provar-vos, experimentar-vos, testá-los, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, você tem que entender que uma hora ou outra o fogo ardente vai nos provar, que uma hora ou outra o sofrimento vai, mesmo você não tomando decisões erradas, mesmo você sendo crente, uma hora ou outra o fogo ardente vai bater na nossa porta. Não pode estranhar. Ou seja, se você é crente fiel no Senhor, você deve o quê? Esperar. E esperar que as lutas vão aparecer. Mas eu deixo um detalhe. Como nós não sabemos quando é que o sofrimento vai bater a porta da nossa vida, precisamos o que antes? Estar preparados. Como nos preparamos para os sofrimentos da vida? Ir para a academia? Natação? Isso aí, se preparando para uma saúde física. Como o crente se prepara para os embates da vida? Oração, ler Bíblia, vida com Deus. Como que Jesus enfrentava os sofrimentos? Subia ao monte para orar, ia para os lugares solitários orar. Pode observar. Por quê? Porque há sofrimentos que são espirituais. E se vence com o quê? Com armas espirituais. A maioria deles são isto. Aí não me leva a mal. O sofrimento tipifica uma guerra que está vindo contra você sem avisar. Mas Deus te chamou antes para você fazer o quê? Para o treinamento para a guerra. Você não foi. Deus disse: levanta 3 horas da manhã, vai orar. Babava no travesseiro e roncava. Deus disse: ao levantar de manhã, leia a Bíblia. Já vai para quem tem mensagem. Deixa eu ver quem mandou um bom dia no zap. Aí durante o dia o carro bate, sofrimento. Não se preparou antes, quer brigar com quem bateu, e até manchar o nome de Deus e escandalizar o Evangelho. Então escute, sabendo Deus que as lutas virão, antes Ele vai te incomodar para os treinamentos. Quando Deus te chama para jejum e oração, é porque está vindo aí um avalanche. Aí você, não precisa disso não, isso é invenção do homem. Aí vem a avalanche e você vai junto com a avalanche, morra abaixo. Entendeu ou não? Então, ou seja, se eu não sei que hora que o sofrimento vai bater a minha porta, eu devo o que antes, pastor? Estar preparado. E temos 24 horas ao dia para se preparar, gente. Então preste bem atenção, irmão. Uma hora ou outra, a aflição chega. É uma doença, é uma enfermidade, é um desemprego, é um problema com a família, alguma coisa é. Uma hora ou outra chega o sofrimento. Uma hora ou outra. É um amigo, alguém da família que falece, uma hora ou outra chega. Mas, se você lá atrás se preparou, se revestiu de Deus, está cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, o sofrimento vem, ele até te abala, mas não te vence.
repito isso. Diga isso para alguém, se puder. Diga assim: se você estiver cheio do Espírito Santo, o sofrimento até te abala, mas não te vence. Você está entendendo ou não? Mas não sabe o que as pessoas fazem, pastor Tiago? Não estou dizendo você, se for o caso. Fica debaixo da mão dos outros. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ei, quem tem sede que vai à fonte. E quem é a fonte? Jesus. Aí você quer beber água dos outros, que já estão bebendo. Então, ou seja, a igreja é um lugar do quê? De você se revestir, se encher do Espírito Santo. A Bíblia, ao ler, você se reveste. Ao estudá-la todo dia, a oração, o jejum. Aí vem o sofrimento, porque ele vai vir. Mesmo você sendo uma pessoa cheia de Deus, vai vir o sofrimento. Porque, escute, o diabo tentou quem no deserto? Quem, igreja? E a Bíblia diz que Jesus estava o quê? Cheio do quê? O diabo podia tentar outro que estava vazio do Espírito Santo. O que o diabo faz? Foi tentar Jesus cheio. Então, mesmo cheio, vai vir o sofrimento. Mas escute, quem venceu no deserto? Diabo ou Jesus? Então, se você estiver uma pessoa já treinada lá atrás, preparada para aquilo que você sabe que não vai vir, se você estiver já treinado, preparado lá atrás, quando vir, quem te vence? Ninguém. Quem vence? Você. O sofrimento te vence. Por que que muitas pessoas estão agora lá, paralisadas nas suas casas, devido ao sofrimento que veio? Porque antes não se prepararam, não se encheram. Aí veio, não veio nem um vendaval, veio um ventinho. O diabo só fez assim com a ponta do dedo. Está lá, já se entregou, já parou. Entendeu ou não? Você viu o irmão ali testemunhando? Veio uma notícia que ele estava enfermo. E se ele não se prepara, não se prepara, se rende, se entregaria. Quem está entendendo? Então tá bom. Aí Deus fala: vem aqui na segunda-feira treinar na oração. Vai lá, Netflix, assistir jogo, campeonato, ver jogador milionário que não sabe nem teu nome. Ô meu irmão, abandona esses caras, rapaz. Eles não morreram na cruz por você não, rapaz. Isso é idolatria, isso é ídolo. Para com isso, pega até aquela placa de time que está na tua casa, aquela toalha de time, queima ela, rapaz. Deus está me falando de uma toalha de um time. Queima aquela toalha, aquela não vale nada. Comprando isso para o homem ficar mais rico, ele já está rico, o clube dele. É sério. Aí vem a tua luta lá, a conta para pagar, ele não te dá um centavo. E ele está lá comendo as picanhas e tomando seus whisky, e você está lá sem um centavo para pagar a tua conta. E fica gritando lá: go, go, go. Olha só que de Jeremias capítulo 10, versículo 19. Deixa eu correr aqui. Jeremias 10, 19 diz assim, ó, em relação ao sofrimento: é muito grave a minha ferida. É muito grave a minha ferida. Jeremias falando. Então eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento, e tenho de suportá-lo. Está aqui, ó. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se você estiver na presença de Deus, andando com Deus, vida com Deus, meu irmão, minha irmã, você suporta tudo. Porque o que nos faz vencer na vida é Deus. É Ele que vence as vitórias por nós. Pode ver entre aquele que não está cheio de Deus com aquele que está vazio. Pode vir o mesmo sofrimento no mesmo nível. O que está cheio de Deus suporta. O que está vazio se rende, se entrega.
abandona, volta para trás, entra em depressão, se tranca no quarto, enrola no cobertor, num calor de 50 graus, não quer ver ninguém, não quer comer nada, porque teve 1000 oportunidades de ir para a fonte, beber da água, dobrar os joelhos e falar com o Senhor, se encher do Espírito Santo, se encher da palavra. Ficou vendo o que? Os outros fazerem isto. Aí veio a luta, o abateu, o derrotou, destruiu e está lá. Eu digo agora, novamente, não é qualquer tipo de luta, uma lutinha pequena, o nocauteou. Mas a pessoa que está revestida de Deus, ela o que? Suporta. Não é super-homem espiritual, super-mulher espiritual, mas suporta. E Deus todos os dias fala isso para a gente. Buscai-me-eis enquanto estou perto, invocai o meu nome. E Deus vai falando, buscai-me-eis e me achareis. Clama a mim que eu vou te responder. Orai, jejuai, leia a minha palavra, medite a minha palavra, estude a minha palavra. Não, mas o crente não. Aí vem a luta. E assim segue. Mas eu te dou um conselho: faça você sua parte. E quem não quer fazer, você não pode fazer por eles, senão você perde a sua salvação. Segundo, então primeiro, como se comportar no sofrimento? Esteja ciente de que você, uma hora ou outra, vai enfrentar o... Amém? Como se comportar no sofrimento? Segundo, como se comportar no sofrimento? Não faça do seu sofrimento uma barreira entre você e Deus. Vou repetir: não faça do seu sofrimento uma barreira entre você e Deus. Diga isso para o teu irmão. Fala. Tiago 1:2. Escute isso. Não faça do seu sofrimento uma barreira, um empecilho entre você e Deus. Escute isso. O apóstolo Tiago, quem foi ele? O irmão de sangue de Jesus, filho de Maria também. Não não foi gerado igual Jesus pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado, Tiago foi fabricado entre José e Maria. Então quem foi Tiago? Tiago diz que devemos ter motivos de toda alegria quando passarmos por sofrimentos. Olha o que diz capítulo 1, versículo 2, por favor. Olha lá, meus irmãos. Tiago falando para crente, ó. Algumas coisas vai encontrar, meus amados filhinhos, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria, ou seja, você vai passar por várias provações, sofrimentos. Tende motivo de alegria, ou seja, não faça das suas provações uma barreira entre você e o céu. Que é isso, pastor? Tem gente, por não estar preparado lá atrás, quando vem o sofrimento, quebra o relacionamento com Deus. Tem gente, por não estar preparado lá atrás, como eu já falei agora há pouco, não precisa repetir, quando vem a luta, abandona a igreja, para de buscar Deus. Por quê? Porque fez do sofrimento uma barreira entre ele e o céu. E Tiago disse assim, olha, sejam alegres quando passardes por várias provações. Filipenses 4, prepara por favor, versículo 10 ao 12. Querido, Paulo, o apóstolo Paulo, apesar dos seus sofrimentos, igreja, ele manteve o que? Uma comunhão íntima com Deus e com o céu. Quem foi Paulo? O super-homem, o homem de aço, o homem biônico.
Um homem igual a você, que tinha fome, sede, cansaço, carne igual a você, irmã, tinha fome, sede, cansaço, e ele soube o que, pastor? Ele soube fazer do sofrimento não uma barreira entre ele e Deus, mas ele fez o sofrimento uma alavanca para ele ser mais crente. Olha só o que Paulo diz em Filipenses 4, versículos 10, 11 e 12. Eu quero ver se eu seja meio rápido. Olha lá, Paulo diz, olha lá, alegrei-me alegrei-me e sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já te antes. Próximo, por gentileza. Digo isto, olha Paulo agora, ó no sofrimento que Paulo faz, ó. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, com dinheiro no bolso, com saúde. Aprendi a viver contente, porque eu tenho uma mansão, sou bilionário. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque tem gente que só é contente, pastores, com Deus, quando tudo está bem. É só Deus permitir uma luta, como eu já disse no começo, para avaliar. Deus vai olhar, não está aqui pessoas assim. Próximo, olha lá, olha o que Paulo diz, ó. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Ou seja, humilhado eu sou crente, honrado eu sou crente. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como fome, assim também de abundância como escassez. Agora o 13, tudo posso. Tem muita gente que cita, tudo posso naquele que me fortalece, mas não cita, aprendi a viver contente na luta. Só sabe citar, tudo eu posso nele que me fortalece. Por que você não cita antes? Para Deus me fortalecer, eu tenho que ser contente na luta. Deus só fortalece quem é feliz na luta, quem se alegra nas provações. Então preste atenção nisso. Paulo, ele não fazia dos seus sofrimentos uma barreira entre ele e Deus. Quer outra coisa? Eu estou terminando. Atos 16, um texto conhecidíssimo. Um texto conhecidíssimo. Ei, olha para mim por favor. Você ainda é crente nessa luta que você está? Ou você mudou? Você está ainda a 1000 por hora nessa luta, ou você já está na primeira reduzida, quase parando? Como está seu relacionamento com Deus por esse sofrimento que você está passando? A tua fé aumentou ou a tua fé diminuiu? Você é mais crente ou menos crente? É isso que eu quero que você entenda. Eu estou mostrando um homem que não é um homem biônico, um homem de carne e osso, que na luta, no sofrimento, ele não deixou de ser crente. Olha lá 16, por favor, versículo, rapidinho, versículo 19, por gentileza. Vendo os seus senhores que se lhes fizeram a esperança de lucro, tal, agarrando Paulo e Silas. Olha lá, começou o sofrimento de Paulo. O que fizeram com Paulo em Filipos? Arrastaram para a praça. Quem lê Bíblia sabe o que está sendo pregado. Depois você lê na sua casa a 16. O tempo é curto, já está estourando, já é quase 10 horas. O arrastaram para a praça. Por que fizeram isso, pastor? Simples, porque Paulo expulsou o demônio de uma moça, pregando o evangelho, porque ele falava a verdade. Simples. O arrastaram à praça apresenta. Começou aqui o sofrimento. O arrastaram em praça, pegaram pela mão e saiu arrastando. Você já quer o tombo de bicicleta ou de moto? Ralou tudo, é isso, saiu arrastando Paulo. Começou o sofrimento. Segundo, por favor, próximo. E levando aos pretórios, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Perturba o quê? Paulo estava pregando o evangelho. É os judeus, os outros homens que não queriam nada com Deus. Próximo. Propagando o costume que não podemos receber nem praticar. Próximo. Levantou-se uma multidão, começou, unida contra eles, contra Paulo e Silas. E os pretores, rasgando-lhe as vestes de Paulo e Silas, já tinham sido arrastados.
Agora rasga as vestes. Mandaram açoitá-lo com varas. Só com uma veste, sem mais nada. Já imaginou o lombo do peão como já ficou? As coxas, as pernas. Açoite de vara. Quem batia uma criancinha? Não. Soldados romanos de uns 2 metros de altura. Foram um açoite próximo. Depois de darem o que? Um açoite. Dá o que? Muitos açoites de vara. Não sei a quantia. Alguns dizem que é uma quarentena. 39 menos 1 em 5 sessões. 39 vezes 5 é igual a quantos? É sofrimento ou não é? Aqui Paulo está passando sofrimento físico apanhado, varadas, sangue cortando o corpo, sofrimento psicológico, emocional, espiritual, financeiro. Tinha ele razão para quê? Nessa situação que você faria? Pegava a Bíblia para casa. Olha o que esse cara vai fazer. Próximo. E o carcereiro, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior. Ou seja, esse cárcere úmido, gelado, escuro, frio. Nem luz do sol batia nessa prisão. A mais úmida, mais suja, subterrânea que existiu em Filipos. A Bíblia diz que o carcereiro lá recebeu a ordem para colocar eles lá. E lhes prendeu os pés nos troncos. Próximo. Agora vem. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam, blasfemavam. Oh Deus, que negócio é esse? Só porque eu expulsei o demônio da moça, só porque eu estava indo orar às 3 horas da tarde perto do rio. Que Deus é o Senhor, quero mais nada com o Senhor. Perto da meia-noite, depois de uma sessão de açoite, foi arrastado, rasgaram as suas roupas, humilharam eles seminus na praça pública. Uma multidão zombou da cara dele. Perto da meia-noite, o que eles faziam? Tinham relacionamento com Deus no sofrimento. Paulo e Silas não fez do sofrimento uma barreira entre eles e Deus. Eles ainda oravam ao Senhor. Preste bem atenção no que eu estou dizendo nesse tópico. Eu disse que como se comportar no sofrimento. Não faça do sofrimento uma barreira entre você. Paulo tinha tudo para parar de orar e cantar e ir embora, desviar. Ele fez do sofrimento uma barreira? Fez do sofrimento, pelo contrário, uma ponte. Oravam e cantavam louvores. Agora eu te faço uma pergunta. Se entrar aqui 100 soldados, cada um com chicote na mão, e falar: se você é crente, você vai tomar 500 chicoteadas. Depois das 500 chicoteadas, você continua falando que é crente? Viu como você pensou muito? E agora? Preste bem atenção, estou terminando. Paulo e Silas, eles faziam o quê? Eles o quê, igreja? Oravam. Não diz que eles oraram, porque oraram, se tivesse escrito oraram, fizeram só uma oraçãozinha. Não, eles oravam, ou seja, mesmo no sofrimento, ali estavam orando. Oravam e o que? Cantavam o que? Louvores. Terminava um, começava outro louvor. Terminava o segundo, começava outro louvor. Terminava o terceiro, outro louvor. Ou seja, no sofrimento, Paulo continuou sendo quem? O mesmo crente. Quando tudo estava bem. Há pessoas que se transformam quando tudo está mal. Xinga a Deus, blasfema, amaldiçoa a Deus, maltrata a Deus.
Você está aí? Hã? Você não tomou nem uma chineladinha havaiana para estar aí desse jeito com Deus? O cara está todo arrebentado, rapaz, sem dever nada para a justiça, sem dever nada para Deus, e está o quê? Louvando e orando. Ou seja, não fez Paulo do seu sofrimento uma barreira entre ele e Deus. Tem gente que na primeira pedradinha nem acertou direito, já para de orar, para de ler Bíblia, para de louvar, para de ir para o culto, fala mal de igreja, fala mal do pastor, reclama de horário, já fica em casa lá perdendo tempo com novela, com filme que é tudo mentira. Por quê? Porque é diferente desses homens. Mesmo nessa situação, eles estão falando com Deus, orando e cantando na prisão. E quer que eu te chame a atenção ainda? Os louvores deles eram tão profundo do coração, mas tão forte da alma mesmo, não era da boca para fora e nem se mostrando. Os louvores deles eram tão profundo e tão santo, ó, ao que os demais presidiários faziam, ó. E os demais companheiros da prisão escutavam, dava gosto de ouvir. Por quê? Se Paulo e Silas no sofrimento não tivessem um relacionamento com Deus, jamais alguém ia ouvir eles cantar, porque eles iam cantar de qualquer maneira, talvez nem cantar. Quantos, quando estão na luta, fazem as coisas de Deus de qualquer jeito, que nem Deus para ouvir? Entendeu ou não? Então escute, faça do seu sofrimento não uma barreira entre você e Deus, mas uma condição de você se tornar mais crente. Mais crente. Lembra o sofrimento de Jesus na cruz? Hã? Ele fez da cruz uma barreira entre Deus? Não, até na cruz ele fez duas orações. Primeiro, pediu que Deus perdoasse os seus algozes. E segundo, Pai, entrega o Espírito. Vem cá, irmão, a gente é crente mesmo? Pergunta para o irmão, você é crente mesmo, pai? Então por que quando vem uma luta você se transforma? Não, pergunta, você é crente mesmo? Então por que vem uma luta, quando Deus permite uma luta, você se muda, você se transforma, você não quer mais nada com Deus? Ah, se der domingo eu vou para a igreja, se der, não sei se eu vou também. Ah, para que ler Bíblia? A luta que eu estou, vou ler Bíblia? Não faça das suas lutas barreiras entre você e Deus. Último é esse, ó. Escute isso. Não se esqueça, ou seja, Deus não esquece você no sofrimento. Agora vem glória, agora vem glória. Deus não esquece você no sofrimento. Ele conhece o seu sofrimento. Mas para Deus não te esquecer, primeiro, adore a Ele quando vêm as lutas. Mas para Deus não esquecer de nós, que sejamos mais crente quando as lutas bater a nossa porta. Êxodo capítulo 3, versículo 17, por favor. Versículo 7. Diga para o teu irmão: Deus não esquece de você no sofrimento. As pessoas esquecem de nós, as pessoas nos abandonam. Sim, as pessoas viram as costas, porém Deus não esquece de você no sofrimento. Êxodo 3:7 diz assim o texto, olha lá, por favor. Disse ainda ao Senhor, ou seja, estude o contexto. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Disse ainda ao Senhor, falando para Moisés: certamente vi a aflição do meu povo. Diga para o teu irmão: Deus vê sua aflição.
vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor, e por causa dos seus estatutos, conheço-lhes. Deus conhece o seu sofrimento, o meu sofrimento, o nosso sofrimento. Ei, escute aqui, olha aqui. Pare de ficar mostrando para você que você está passando lutas, porque ao invés de pessoas te ajudarem, vão te prejudicar. Deus já sabe o que você está passando e sabe como te ajudar. Entendeu ou não? Repito, por quê? Porque tem pessoas que querem saber da sua luta para fazer feira livre na praça da cidade. Tem gente que quer saber do teu sofrimento para fazer festas, soltar fogos de artifícios. Porque tem gente que chora quando você está feliz e fica feliz quando você está chorando. Então pare de contar dos seus problemas para quem não vai te ajudar. Conte para Deus, que é fiel, honesto e que guarda segredo. A única pessoa para abrir o coração é Ele. Ele está dizendo: eu conheço o seu sofrimento, eu não esqueço você no sofrimento. Ei, Deus vê você, Deus ouve você. Terceiro, Deus desce para socorrer você. Glória a Deus. Isaías diz assim: ainda que uma mãe que amamenta seu filho vier esquecer dele no seu ventre. Isaías 49:15: eu, o Senhor, todavia jamais me esquecerei de você. Deus não esquece de você no sofrimento. O que é esquecer, pastor? Esquecer é perder lembrança de, não fazer caso de. Será que você não está conseguindo entender o que Deus está falando para você ainda hoje aqui? Em todas essas horas de palavra? Pregue para alguém, diga isso: anima-te. Deus não esqueceu de você. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece os seus sofrimentos. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6 que os discípulos estão em alto mar, veio uma tempestade. A Bíblia diz que Marcos 6 diz assim, que Jesus lá do monte, vendo-os em dificuldade a remar. Sabe o que Jesus fez? Diz o texto: e Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, foi até eles. Aleluia, aleluia. Enquanto muitos te veem dificuldade a remar, se afasta de você, Jesus, te vendo em dificuldade a remar, se aproxima de você, chega perto de você. Então vale a pena estar na presença dEle. Eu termino com isso e a gente vai embora. Deus não te esqueceu nesta tempestade. Deus está pronto para te socorrer. Deus está pronto para te socorrer. Deus vai te dar força. Guarde esta palavra no seu coração nesta noite. Não se esqueça, sofrimentos virão. Se prepare. Segundo, faça dos sofrimentos uma ponte entre você e Deus e não uma barreira. E terceiro, creia, Deus não te abandona na tempestade. Deus não te deixa. Ele te vê, Ele te escuta, Ele te socorre. Amém e amém. Diga para o teu irmão: o meu Deus está te vendo na dificuldade, e Ele vai vir até você na dificuldade. Pastor, por que Deus não esquece de mim? Ele é Pai. Aleluia. Ele é Pai. Ele é Pai.
Pastor, por que Deus não esquece de mim na tempestade? Porque Ele é fiel. Pastor, por que Deus não esquece de mim na tempestade? Porque Ele ama todos, sem acepção de pessoas. Creia na palavra do Senhor nesta noite. Deus te diz: você precisa olhar para o sofrimento. Você precisa olhar para o sofrimento que você está passando com uma visão na glória futura. Na glória futura. Escute, o caminho para o céu é estreito, o caminho para o céu é apertado, o caminho para o céu tem espinhos, o caminho para o céu há dor. Mas Paulo diz para mim e para você que os sofrimentos que passamos não podem ser comparados com a glória de Deus que há de ser revelada em nós na eternidade. Sabe que Deus está dizendo: hoje você sofre, amanhã no céu é só glória, só vitória, só alegria. Diga para alguém: no céu. Diga: no céu. No céu sua dor passará. No céu você não fica doente. No céu você não é traído. No céu você não é abandonado. No céu não há tristeza. Mas diz Deus para você nesta noite: no céu eu enxugarei dos teus olhos toda lágrima. E a palavra do Senhor é essa: muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus as livra. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Se coloque em pé, por favor. A você que vai ofertar, a você que vai dizimar, por favor, pegue o dízimo e a oferta, como aqui também está a minha. Vamos orar. E logo após a oração eu quero terminar o culto. E depois que eu terminar o culto, antes de ir embora, eu quero aqui fazer uma oração pelas crianças, como ontem eu disse no culto de oração. A você que vai ofertar e dizimar, levante aos céus. Pai, em nome de Jesus, para Ti eu consagro a oferta e o dízimo. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor faz pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Por favor, se coloque de pé, nós vamos terminar o culto. Como que você vai se comportar no sofrimento? Jogando a toalha? Como? Qual é a primeira atitude? Parabéns. Qual é a segunda atitude? Qual é a terceira atitude? Feche os teus olhos. Pai, eu te agradeço por tudo. O Senhor não é obrigado a falar com a gente, a ensinar a gente para nada. O Senhor só faz isso porque o Senhor é misericordioso. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por este momento. Meu Deus, que cada um de nós que aqui estivemos nessa noite venha praticar sua palavra, viver esta palavra, fazer o que o Senhor disse hoje. Senhor, graças te damos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há um canal no YouTube da igreja. Se você não sabe, depois a gente passa para você o endereço. Mas eu gostaria de pedir uma coisa para você. Se nesta pregação você não conseguiu gravar o que foi pregado, assista mais 10, 15 mil vezes e faça o que a Bíblia ensinou nessa noite. Talvez quando você assistir lá mais sozinho num canto, você vai conseguir gravar os 3 pontos: como se comportar no sofrimento. Porque aqui fomos reprovados na pergunta. Mas vai lá, continue estudando mais essa pregação, para que Deus venha dar nota 100 para nós. Amém?
Amém? Compreendeu ou não? Alguns tiveram nota 0 na pergunta: como se comportar no sofrimento? Levante as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Todos dizem: se Deus é por nós, agindo Deus, Senhor é o nosso pastor, sujeitai-vos a Deus. Deus te abençoe. Paz do Senhor.